E aí, mais uma análise hoje. Hoje eu vou falar sobre HGLG11, um fundo aí que muita gente ama e os outros também amam, né? Muito amado por todos os investidores. Muitos dizem que é o melhor fundo de logística, alguns outros dizem que é o melhor fundo da bolsa. Então, vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo, né? Falando do diabo. Aqui no relatório do mês de outubro dele, a gente já começa com o valor da cota dele a R$155 e a patrimonial a 156. E aí a maioria das pessoas pensa, ele não está descontado. Só que a gente tem que lembrar, aqui no HGLG, ele não negocia a VP em condições normais. Então, em condições normais, o BTLG, o XPLG negocia perto do VP de 1. O HGLG é 1.05, é 1.10, né? Então, a gente está falando aí de um fundo que negocia acima do VP. Então, quando ele está a VP, ele está com desconto, né? Isso por conta que a gestão vem fazendo um bom trabalho há muito tempo. É um fundo bem reloginho, um fundo bem tranquilo, né? Sempre paga 1,10 por cota, de vez em quando tem uma distribuição maior. Inclusive, acredito que vai ter uma distribuição maior aqui em dezembro também. Mas é um fundo bem tranquilo, sem dor de cabeça, estável, né? Então, é um fundo que normalmente negocia com ágil, né? Negocia acima do VP dele. E eu não vejo dificuldade na cota chegando a R$170 por cota. É um valor que eu enxergo tranquilamente o fundo chegando a R$170 por cota. Ele vem pagando dividendo de 9%, perto da média aí dos grandes fundos, né, de logística. E a gente está falando de 500 mil cotistas, é muito cotista, um rendimento aí, né, estável, sempre o mesmo dividendo, e um ABL, uma área bruta locável, um espaço para alocação, né, de 1,5 milhão de metros quadrados. Tem que tirar o chapéu para todo fundo que tem um ABL acima de 1 milhão, porque é muito espaço. A alavancagem dele, como a gente pode ver aqui, em 12%, só que não é esse o valor real, né, então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Eu já vou comentar um pouco mais sobre essa alavancagem aqui, que está meio maquiada, está meio escondida, né, está meio camuflada. E aqui a vacância dele, está com a vacância de 4%, claro que não é horrível para o fundo, é normal você ter uma vacância, todas as regiões têm uma vacância normalmente, só que, né, se tivesse zerado ia ser melhor. Tem fundo hoje como o BRCO, se eu não me engano, que tá, né, ele teve um distrato aí, teve uma outra rescisão antecipada, mas assim, tem fundo aí de logística que tá zero vacância, né, mas não é algo que impacte muito o fundo. No mês de outubro, ele teve uma receita recorde de 59 milhões de reais, quase 60 milhões, que deu 1,75 por cota, e aí resultou em 50 milhões de reais ali de resultado líquido, né, que dá 1,50 por cota, ou seja, a gente provavelmente vai ter um dividendo maior aqui no final do segundo semestre desse ano, lá em dezembro. E aí, por que isso aconteceu, né? Primeiro de tudo, a quinta emissão do HGRU comprou as cotas do SPVJ, e aí o SPVJ era um fundo que o HGLG tinha 5%, deu um lucro a mais para ele, a gente já teve um impacto de 1,6 milhões, tem mais 4 milhões e 700 mil chegando aí para o fundo no próximo mês, e a gente também teve um aluguel trimestral da Volkswagen Vinhedo, inclusive bem legal esse imóvel, a gente já dá uma analisadinha dele lá no final do vídeo, mas teve o aluguel trimestral dele, que deu um rendimento aí de 12 milhões para o fundo, né, que dá mais ou menos 0,35 por cota. Além disso, teve a compra aí, ele assinou um contrato que vai comprar 50% desse complexo aqui, desse condomínio, lá em Cariacica, né, no Espírito Santo, 2 galpões e 85 mil metros quadrados, mais ou menos, né, de área bruta locável, no condomínio logístico aqui, e um terreno em expansão. O terreno de expansão é esse aqui no meio, né, fica entre a Arezzo e a Suzano e o Whirlpool, e aí a gente está falando desse galpão modulável, né, que vai ser um galpão ali que você consegue, ele é tanto mais rápido de você construir, mais barato, você consegue mudar ele de localização caso seja necessário, então é um galpão aí mais tranquilo de você construir, né, e tem algumas vantagens. Eu não sou muito fã, mas claro, tem as suas vantagens e a gestão optou por pegar uma parte dele também, né, são 32 mil metros quadrados, então a gestão achou interessante fazer essa aquisição e aí vai comprar aí 50% desse condomínio aqui. Só que para isso, eles tiveram que pegar uma dívida de 120 milhões, né, um CRI de 120 milhões, ou seja, mais a alavancagem, né, a compra total vai ser de 161 milhões, são 150 milhões na data de compra e mais 12 milhões aí parcelados. E a gente está falando aqui, dizendo a gestão que é uma ótima compra, que é um portfólio incrível, que é uma praça maravilhosa, que o condomínio é muito bem feito, é muito bem estruturado, é vacância zero. Lembrando que quando tiver a expansão desse condomínio aqui, né, desse 32 mil metros quadrados, vai ter vacância porque ele provavelmente não está alugado, né? E aí tá falando de contratos maravilhosos, de inquilinos maravilhosos. Eu realmente achei que foi uma compra bem ok, aí, bem na média, não vejo nada muito excepcional, além do fato de que ele fica no Espírito Santo, né? E é uma praça logística que tem um espaço, vem crescendo e pouca gente investe, né? Então é um mercado aí que você consegue ganhar acima da média de mercado, porque é um mercado pouco explorado, né? Um mercado ineficiente. Então esse ponto de ser no Espírito Santo é a única vantagem realmente, mas eu não vejo a necessidade de você precisar se alavancar para fazer isso, inclusive a cota estando perto do VP e você podendo chamar a emissão, o fundo precisar se alavancar para pegar um imóvel que não é excepcional, né? Mas esse ponto de ser no Espírito Santo deve ser o ponto principal
que eles devem ter visto. Enfim, ele falando dessa região aqui de Cariacica, a gente está falando de uma vacância zero, então a gestão provavelmente analisou esse ponto também ao pegar o imóvel, mas eu na minha opinião, achei uma compra mais ou menos uma compra ok na média, né? A gente falando de aluguel médio, a gestão falou que o preço médio o aluguel, né? O preço por metro quadrado, o preço médio por metro quadrado é de R$25. Só que, fazendo as contas, isso daria um cap rate de 8%, que é um cap rate irreal, né? Então a gente tem que esperar esse próximo relatório deles aqui, mas os números não bateram, tá? Esse próximo relatório aqui, quando tiver a conclusão do negócio, mas assim, esse preço aqui de R$25 por metro quadrado, pra mim, não fez sentido nenhum, porque a gente estaria falando de 2,5 milhões de aluguel mensal, que daria 30 milhões no ano, daria um cap rate de 20%. Não faz sentido. Então, tem que esperar isso daí para ver como é que vai ser como é que realmente é o cap rate da operação, enfim, esses outros pontos, né? O cap rate é como se fosse o dividendo aí, o dividend yield da operação, né? É o preço que você paga dividido pelo aluguel aí dos 12 meses, né? A vacância aqui teve uma diminuição por conta que teve 10 mil metros quadrados lá de locação, né? Nova, no Ribeirão Preto, 7 mil de expansão da Pets lá no DCR, que é o Distribution Center da Rodanel, é o centro de distribuição da Rodanel, e aí a expansão vai começar em dezembro, né? A gente também tá falando aí da Magazine Luiza, que se arrependeu, voltou pro ex, né? Ela tinha largado aí alguns módulos, alguns galpões moduláveis lá no Ribeirão Preto e agora voltou, né? Voltou para eles arrependida e aí zerou a vacância nesse parque aí do Ribeirão Preto. Também teve a Pet sendo a maior locatária aí do Ribeirão Preto, por causa que ela está fazendo essa expansão, e a locação de 4.500 metros quadrados lá no módulo 11, no galpão modulável 11 de Itupeva, né? E aí a gente também está falando dessa outra expansão aqui, enfim, não vale a pena comentar sobre ela, alguns previstos aqui, algumas saídas, algumas expansões, algumas locações, enfim, não vou me estender muito mais, mas teve algumas movimentações aí, várias movimentações no mês, né? Então dá pra ver que isso que é gestão ativa, mas realmente é um fundo que teve várias movimentações o importante terminou o mês melhor do que começou. Então, isso pra mim é o que importa. A gente teve outubro também, com a receita maior, uma despesa operacional grande, né? Porque ele tá fazendo algumas obras, a gente já vai falar no final do vídeo. E aí, teve um resultado grande que ele não distribuiu, ou seja, ficou com um valor em caixa aí bem interessante, que provavelmente vai ser distribuído aí no mês de dezembro. A gente vai ver um dividendo recorde vindo pro fundo, né? A gente aqui falando das operações aqui, dos ativos do fundo, né? A maior exposição do fundo é a outros, né? Que se você juntar todos os outros imóveis é a maior exposição, mas a maior exposição mesmo é o DCB, que é o centro de distribuição aqui de Barueri, né? Alfa, Também tem o HGLG Vinhedo, lá da Volkswagen, o centro de distribuição de Cajamar, o de Itupeva e o centro de distribuição lá da Rodanel, né? Então são as maiores exposições aqui. No total, aqui, falando de receita, a gente está falando de 9, mais 11, mais 7, mais 5, mais 4, a gente está falando aí de quase 25%? Não, 35% da receita do fundo vindo desses 5 imóveis, 6 imóveis, né? E aí a gente tem aqui a maior exposição é a São Paulo, 70% dos ativos estão em São Paulo. Tem também MG, né, Minas Gerais ali, que tem 15% de exposição, e aí agora vai ter uma nova exposição a Espírito Santo, caso ele compre, né? Caso ele compre aqui esse imóvel que ele comentou pra gente. Aí a gente tem aqui o preço do metro quadrado de todos os ativos do HGLG, que tá em R$26 por metro quadrado, então isso é muito bom. Claro que o ápice do aluguel, né, do preço médio por metro quadrado é por volta dos R$30. É um valor já bem alto, só para ativos AAA, de altíssima qualidade, muito bem localizados. Então 26 significa, né, que todos os ativos do fundo são de boa qualidade e, claro, ficaria impossível dele pegando ativos que não são todos AAA, né, acaba que não existe tanto AAA assim no mundo, a gente teria, né, um preço por metro quadrado abaixo desses R$30, 26, mas está ótimo, é um valor bem alto, é muito bom, ativos muito bons do fundo que consegue dar uma receita muito bom, que é rate muito interessante. Então, é isso que a gente precisa comentar aqui, né? A gente tem um vale, que é o prazo médio de locação, né? O prazo médio dos contratos de 4 anos, então tá bem tranquilo também. Vai ter muito vencimento de contrato, né? 15% em 2025. Então, ficar atento em relação a isso. Eu acredito que no fundo não vai ter maiores dificuldades para alocar esses ativos aqui, até porque são muito bem localizados e as empresas dependem deles para continuar as operações. Então, acredito que não vai ser uma dor de cabeça. Vai ter bastante revisional agora no final desse ano e em 2025. Então, é um meio para o fundo conseguir aumentar a receita dele, né? Isso é interessante. E aí também vai ter lá no ano de 25, já no início, vai ter
quase 35%, mais de 35% na realidade, quase 40% de reajuste, ou seja, a gente vai reajustar os contratos por IPCA, então pode ser que o fundo comece 2025 aí já com o pé na porta, né, já chegue chegando. Os maiores locatários é o Mercado Livre e a Volkswagen é de Vinhedos, né, o Mercado Livre fica distribuída por vários imóveis. Os contratos, a maioria é típico, que é o contrato normal, que você, é normal, né, o contrato típico, e 30% dos contratos são atípicos, que o valor do aluguel ele não muda, né, ele tem alguns pontos aí, ele tem uma duração maior de 10 anos normalmente, então a maioria dos contratos aí são típicos e aí a gente tem 30% típico. Eu gosto de uma divisão 60-40, mas aqui também tá bem tranquilo, bem bom pro fundo, né? A gente também tá falando dos ativos aí, 50% dos ativos são AA e 25% são AAAs, né? AA, que é a melhor qualidade de padrão construtivo que tem no mercado. Então, são ativos filezinho, é o filé mignon, né? A picanha do mercado. A alavancagem, bom, chegamos no ponto, né? A alavancagem, ele considera que a alavancagem é de 600 milhões de reais e seria uma alavancagem aí de 640 milhões de reais, que daria 12% de alavancagem. Só que ele não está considerando algumas informações bem relevantes que a gente tem que considerar. Então aqui dá para ver o que ele considera como alavancagem é os CRIs dele, só que a gente tem que lembrar que a alavancagem não é só isso, a alavancagem é qualquer tipo de passivo que o fundo possa ter. Então tirando os rendimentos a distribuir, que são os dividendos aqui, a gente está falando de 200 milhões que ele tem em obrigação por aquisição de imóveis, que é basicamente uma dívida com o vendedor. A gente também está falando de 300 milhões em outros valores a pagar, e aí eu sei lá o que entra nisso aqui, provavelmente vai vir esse valor aí de dívida, né, devendo o vendedor do fundo, que se paga parcelado. Então a gente está falando de uma alavancagem aí de 1,2, né, bi, que daria uma alavancagem de quase 20% para o fundo. Então é uma alavancagem bem alta, e o fundo que poderia estar fazendo emissão, é um fundo que tem um reconhecimento do mercado, tem um bom nome, poderia estar fazendo emissão, mas está indo para o caminho de alavancagem, o que pode ser prejudicial para o fundo. Acredito eu que as dívidas sejam bem baratas, então por isso que ele esteja pegando elas, mas mesmo assim, fundo alavancado não é fundo bom, né? E aí a gestão realmente ela é bem ativa no que tange a ficar movimentando a carteira, construção, desenvolvimento, locatário, porque tem muitos imóveis, né? Toda hora tem uma saída, uma entrada, uma vinda, uma ida, então tem bastante coisa em relação a isso. Só que no que tange ali a você realmente fazer emissão, cuidar da carteira, conseguir se promover, o fundo eu acredito que tenha dado uma esfriada nos últimos anos e aí vem dando espaço pro XPLG e pro BTLG. Os vídeos estão aí no card, né? Vou deixar os dois vídeos aí no card. Então tem que ficar atento em relação a isso. Eu acredito que no atual cenário de mercado o BTLG tenha ultrapassado o HGLG por vários motivos. Ele vem trazendo uma gestão mais ativa, vem trazendo emissão. Esse é um ponto muito importante, né? Que o XPLG e o BTLG vem conseguindo mais espaço do HGLG justamente por emissão. E aí o HGLG fica mais, né? É um fundo muito grande também, né? Você faz uma emissão, acaba que nem tem imóvel para comprar, então tem alguns pontos em relação a isso. Eu tenho preferido o BTLG, né? Aqui a gente tem os CRIs, a alavancagem do fundo não é de 12% e sim de 20%, então tem que comentar sobre isso, é um ponto que eu não gostei, né? Diferente do Gari 11, não é algo que está camuflado, que eles tentam esconder, que o Gari 11 faz isso, né? Vou deixar o vídeo aqui no card, mas aqui dá pra ver, tá tranquilo, né? Você entrou aqui, você viu que é um passivo muito grande, né? Não é nada que eles estejam escondendo, diferente do Gari 11, mas da mesma forma, ele não trazer isso no relatório, eu acho meio injusto, né? Eu acho meio feio, assim, não pega mal. A gente tá falando aqui das aquisições, a gente já conversou sobre isso, e em desenvolvimento, a gente tem o HGLG lá de Itupeva é uma localização bem legal pra gente estar comentando, e aí ele tá quase pronto, então em dezembro provavelmente já vai começar o período de habite, que ele vai poder locar o imóvel, então a gente já vai estar falando de uma receita extra vindo aí pro fundo, né? E aí aqui a gente tem todos os cronogramas, e aí em dezembro, provavelmente lá em janeiro, já esteja pronto para alugar. A gente também tem o HGLG Simões Filhos, que vai estar pronto lá em outubro de 25, que vai ter um gasto bem grande, né? Quase 300 milhões aí com ele até ele ficar pronto, então depois é interessante a gente ter essa receita de volta, né? Desses 300 milhões. E aí os maiores ativos, como a gente já comentou, são esses aqui. Inclusive eu senti falta dos ativos aqui no relatório. Claro que também não é difícil de achar, é só você vir aqui no RI, né, do HGLG, que você vai encontrar os ativos, tem o Cislog, HGLG Goiânia, o DCB, só que eu achei que fez falta aqui algumas imagens dele no portfólio. Inclusive, essas imagens aqui são todas antigas, né, são do HGLG, quando a Credit Suisse ainda era gestora, a gestora do fundo aqui, né, que foi a criadora do fundo. Enfim, se você não conhece essa história, você é novo no mercado, mas então já se inscreve no canal para pegar a minha experiência. Mas assim, é um fundo que vem trazendo um resultado, ele vem perdendo espaço, terminou o mês melhor do que começou, mas assim, é um fundo bom, é um fundo estável, é um fundo bem reconhecido, só tem esse problema aí de não mostrar realmente o tamanho do passivo real, que está em 20%,
e de vir perdendo espaço, né? E não tem muito para onde o fundo expandir. Por alguns motivos, eu tenho preferido pegar o BTLG, que vem conseguindo entregar um trabalho melhor nos últimos meses, fechou? Sobre a HGLG é isso, não tem muito mais o que falar, eu já realmente expliquei todas as operações aqui do fundo. Se tiver qualquer outro fundo que você quer ver aqui, ou até mesmo ação, ou Fiagro, pode deixar aí nos comentários, que eu sempre trago análise aqui pra vocês. Já deixa o like também, se inscreve no canal, é isso, é nóis e